Nós temos uma campanha esse ano chamada Eu Amo a Minha Igreja. E durante todo o mês de maio e abril, maio, nós pensamos passagens em que Deus entra dentro da casa. Ele entra dentro daquilo que a gente chama da estrutura de intimidade familiar. Ele vai dentro do quarto da pessoa. Interessante, ele vai na sala, ele entra dentro de uma casa em Emaús, ele entra dentro da casa de um sacerdote da cidade da Galiléia de Cafarnaum. Ele visita, eu fico meditando. Eu estava dentro da casa do pai do filho pródigo em Lucas 15. Lucas, então, Jesus, ele entra dentro de 10 casas em Lucas. Ele está lá em Caná da Galiléia, ele está na cidade do lado de Jerusalém, cidade, casa dos pobres, Betsaida. Ele está ali em Betsaida. Então, ele vai numa casa em Betfagé, que é a casa dos figos verdes, e pela manhã, o pastor que trouxe a mensagem me desconectou. Você fica pensando assim, que a gente tem que ser muito sensível ao que Deus quer falar. Eu estava com tudo certo para ministrar, justamente sobre a paternidade, e como um filho entra em casa, sai de casa, e como é que a desestrutura familiar, o erro dentro da formação familiar vai degringolar, vai destruir vidas. Eu sempre digo que um pai, uma mãe doente fere a geração seguinte. E aqui eu quero entrar dentro de uma casa sem salvação. Você vai entender. Você já olhou para alguém e falou assim: esse não tem salvação, não tem jeito para ele? Você já olhou para alguém e falou isso? Essa pessoa está destinada à perdição, porque a Bíblia fala de gente assim. Ele fala de gente que você fala assim: Deus nem se importa com ele. Diz assim, Lucas 18, nós vamos passear entre o capítulo 18 e 19 de Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego. Deixa eu beber água aqui. Para que o diácono receba um prêmio no céu, porque o copo de água fria merece prêmio, é assim que Jesus diz, galardão. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego, sentado à beira do caminho. Estava na sarjeta, jogado. Eu recebi eu abro as caixas de perguntas no meu Instagram, e uma pergunta essa semana assim, pensa uma pergunta que me incomodou assim, e eu fiquei assim: como é que as pessoas podem pensar isso de si mesmas e de Deus? Como é que o Evangelho, ele ou é mal entendido, ou ele é mal pregado? E uma moça, talvez eu ministre sobre isso, deu para entender que ela era uma garota de programa. Eu fico pensando, esse povo não conhece. Jesus era amigo de prostitutas e pecadores. Jesus vai dizer para os fariseus: em verdade vos digo, que prostitutas e publicanos entram adiante de vós no reino dos céus. Raabe era uma prostituta, e ela era uma moça tão pobre, que ela morava dentro de um muro. A muralha de Jericó, ali tinha um muro. Ela abriu um buraco dentro do muro para ela poder morar lá dentro. Era pobre. E essa moça, ela tem tanta fé que ela entra na genealogia de Jesus. Olha que coisa. A vizinha traiçoeira, adúltera, ela também entra na genealogia de Jesus, Batseba. A moabita maldita, Ruth, viúva de um homem maldito, ela também entra na genealogia de Jesus. Então a gente se incomoda apontando para os outros, achando que a gente é bom demais.
E a gente acha que os outros não têm salvação. Continua assim. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, ou seja, Jesus estava andando por Jericó, tinha uma turma atrás, perguntou o que estava acontecendo, disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que ele trouxesse um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. Deus salva pobre, Deus salva miserável, mendigos, Deus salva cegos, Deus salva pessoas abandonadas, solitárias, gente que não se ajeita àquilo que a gente chama de cultura. Essa cidade era problemática, é uma cidade amaldiçoada, Jericó. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. Eu levei, o Arthur era mais jovem, eu levei ele para Jericó, e eu vou ressuscitar essas fotos. Ali tem um monte de ovelhinha, que a gente não vê muito aqui em Curitiba, talvez a gente veja em alguma fazendinha aqui perto. Aí eu tirei um monte de foto com ovelha malhada. Eu falei: vai que eu prego sobre as ovelhas de Jacó, mas também peguei com as ovelhas branquinhas. Não, vai que eu prego sobre as ovelhas de Labão. Você tem que ter tudo. Aí eu boto na capa lá do vídeo as ovelhinhas. E Jericó é a cidade mais antiga fundada que ainda existe. É lógico que a mais antiga, você vai ver Babel lá, a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 1, mas Babel foi destruída. Então, Jericó é uma cidade que está muito abaixo do nível do mar, mais baixo do que os chamados Países Baixos, que a gente chama de Holanda, né? E Jericó quer dizer perfumada, é isso que significa. Você entra lá na cidade, é Tel, Jericó. Tel é um prefixo, tanto árabe quanto hebraico, tem muito lá. Tel Aviv, a capital, chamada de capital econômica de Israel, quer dizer monte. Então, o que é Jericó? Jericó é uma montanha, um amontoado de destruição. E essa cidade, ela foi amaldiçoada em Juízes capítulo 6, lá no início. Ela é a primeira cidade que constitui a conquista de Israel na chamada terra que emana leite e mel, que é a terra da promessa, que é a terra de Canaã, que hoje nós conhecemos como Palestina. Pronto, estava lá. Essa cidade, ela não tinha nada que prestasse para o povo. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos. Olha que palavra interessante, como oferta. Diga oferta ao Senhor. Deus falou: está vendo essa terra aqui? É tudo teu, tudo. Lá, desde a parte sul, que era muito próximo ali à Península do Sinai, até a parte norte. Se você pega o desenho do rio Eufrates, ele nasce lá no norte, na Turquia, ele desce pela Síria, aí ele faz uma curvinha assim para a direita, e vai ser fronteira com o Irã. Então, aquilo tudo ali, Deus deu para o povo, mas falou o seguinte: a primeira cidade é minha, como quem diz, coloca Deus em primeiro lugar, honra o Senhor com a primícia das tuas rendas, e aí tua vida vai prosperar, aí os teus celeiros vão se encher, aí os teus lagares vão transbordar, e ele diz: aqui não bota o dedo, e ele continua: não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Então, é uma cidade que ninguém podia levar nada. A única pessoa que levou alguma coisa dessa cidade foi um sujeito chamado, ele me fugiu agora, de repente, me deu a palavra. Ele rouba umas peças de prata e umas capas babilônicas. A gente costuma dizer, é o homem da estrela solitária, que levou uma capa preta e branca, e a gente brincava com ele. É uma cidade sem bênção. É uma cidade, naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição:
que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um. Pensa assim, ninguém queria ficar lá. E ele diz, qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó, à custa de seu filho mais velho, vai perder a família, lançará o alicerce. À custa, seu filho mais novo colocará os seus portões. É uma cidade sem conquista. Aqui um homem chamado Riel, ou Iléu, depende da versão que você tem, ele reconstrói. Ele era um homem da cidade de Betel, ele sai de Betel, vai para Jericó, ele vai reconstruir a cidade maldita. Olha o que acontece, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, lembra da palavra de maldição? Ficou nele, grudou nele. A palavra de destruição, de desgraça, de miséria, de praga, se cumpre nele. Morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu caçula, seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo, concordando com a maldição do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué. A cidade agora está em polvorosa. Isso passou. Aí vem Jesus. E aquela cidade caída, destruída, que foi reconstruída a custo da família. Então tem gente que vence na vida a custo dos filhos, a custo da família. Olha como ele é importante. Aí você olha para a família dele, perdeu todo mundo. É interessante como é que a gente gosta de conquistar sem Deus. A conquista sem Deus, ela tem preço, ela cobra caro. Aquilo que você pode pagar tem preço, aquilo que não tem preço, ele tem valor. Eu sempre digo, quanto é que custa o teu filho? Você parcela para mim, eu compro ele. Quanto é que custa a tua mãe? Você vende a tua mãe? Você não vende mãe. Agora, sogra, você manda entregar de graça. Mas mãe, minha mãe não, pastor. Ela faz uns bolinhos de chuva, ela faz para mim um feijão com arroz, mamãe cuida de mim. A gente só dá preço para aquilo que o dinheiro pode comprar. Aquilo que o dinheiro não pode pagar, não tem preço. Quanto é que custa a tua saúde? Quanto custa? Eu vou te dar $1 milhão, vou pegar uma injeção e vou colocar na tua veia assim, vou te dar uma overdose de um vírus mortífero, do ebola. Você topa isso? Não, claro que não. Ah, pastor, remédio é caro. Caro é morrer. Caro é você não ter remédio. Eu pago, quanto custa? Metade da minha vida, tomo meu rim, então, mas eu quero viver. Por quê? Porque aquilo que você não coloca preço, tem na verdade valor. Ele aqui, ele escolhe o que? Uma vida sem Deus. E aí a cidade fica desgraçada, fica miserável. Hoje, a gente entra lá, nem um judeu, já reparou que não tem confusão em Jericó? Você vê na Cisjordânia, você vê no norte, colinas de Golã, você vê em Gaza. Jericó é Cisjordânia, não é Israel. Você vê alguém brigando por aquilo lá? Até hoje. Pensa uma cidade que ninguém quer colocar o pé, mas tinha gente lá. Aí Jesus vai para lá, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Aí lá dentro quem mora? É um sujeito podre de rico. Você lembra que Jesus salva pobre? Jesus vai se encontrar com o sujeito mais rico da cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Ele era o manda-chuva, ele era o chefe de quem? Do povo que cobra imposto aí. Sabe quem cobra imposto? O leão já bateu na tua porta? Já? Você entregou aí na semana passada, retrasada, era o limite, né? Dia 30, hoje dia 8, 30 era o limite para você entregar a tua declaração do imposto de renda. Pois é, sabe o chefe daqueles que são chamados de publicanos, os cobradores de impostos? Era Zaqueu. E ele era um cara que ficou rico, por quê? Porque a profissão dele dava oportunidade dele ficar rico, contanto que ele fosse desonesto. É isso. Ele era um famoso pecador. Você olha assim, esse cara não tem salvação. Ele é corrupto,
ele é aliado com um governo que nos maltrata, nos oprime, que era Roma. Ele é ladrão e mora numa cidade maldita, onde tem um monte de mendigo cego à beira do caminho, ninguém quer colocar o pé, é isso. Então é um homem sem chance de salvação, aliado de Roma, os bolsos dele entupidos de dinheiro, um traidor odiado e associado com pecadores. Então você repara que quando Jesus, ele anda com as pessoas, ele não anda com aquelas pessoas notadamente lindas e bonitas e perfumadas e santinhas e que tem auréola na cabeça e que tem asa. Não, ele anda com gente que não vale nada. Ele é amigo de publicanos e pecadores. Nós tivemos essa semana aí 20 anos de um processo famoso no Brasil chamado de mensalão, lembra disso? Pronto, para você entender melhor. Quem é que gosta de mensaleiro? Alguém gosta? Gosta? De corrupto? Então você vai entender. Jesus era amigo do mensaleiro. Está entendendo agora? Está entendendo agora? Jesus era amigo. Ele vai entrar na casa do corrupto. Ele vai entrar na casa de quem não presta. Para você, eu estou pregando essa mensagem, porque a gente é muito parecido com o Zaqueu. Eu e você. A gente é muito parecido com gente que não presta. A diferença é que o pecado que eu tropecei, você tropeçou, não saiu no jornal, ninguém te filmou. Olha para o pastor. Não fique magoado. Todos pecaram, todos. Ninguém aqui, quando chega no céu, Jesus vai bater palma e falar assim, parabéns, você se salvou sozinho. Não existe isso. Aqui todo mundo transgrediu. É que a gente gosta de se comparar e falar assim, eu sou melhor do que, pelo menos eu não fiz isso aí que ele fez. Essa palavra, ela destrói algo no coração do ser humano, chamada orgulho. Gente, esse capítulo 19 é uma delícia. Quando? Quando você vai pregar para o orgulhoso. O orgulhoso, ele acha a mulher orgulhosa, o homem orgulhoso, o religioso, ele não se compara com o Zaqueu. Ele fala, tá bom, pastor, tá, eu posso ser o cego à beira do caminho, mas esse homem aqui eu não sou não. Então espera já, que eu vou te mostrar um espelho, um espelhinho, você vai se olhar no espelho já, vendo de perto. Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais, e não conseguia olhar por cima da multidão. Ele era bem baixinho mesmo, abaixo da estatura média. Aí o que ele faz? Foi para a área VIP. Teve até uma confusão esses dias, alguém reclamou que tinha uma igreja aí, que tinha uma área VIP. Alguém viu isso? Tinha uma área especial para visitantes especiais. Falou, pastor, nem quero. Esses dias, esse ano, veio para a igreja um rapaz, um jovem, que joga num time da cidade. Você olha para o tamanho dele, esse cara só pode ser zagueiro. E era zagueiro mesmo. É zagueiro de um time da nossa cidade aqui. Gente, ele falou, pastor, eu não consigo. Eu venho para adorar a Deus, todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer um autógrafo. E eu queria ir para um lugar que eu fosse um comum, eu fosse alguém. Aqui na igreja tem deputado estadual, tem vereador, tem gente aqui que é importante na sociedade, mas ele vem aqui para quê? Não é para ser notado, ele quer ver Jesus. Aí o que ele faz? Esse homem aqui, ele corre adiante, subiu na figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Ele queria ver quem é esse famoso, que estava numa cidade maldita, e estava perto dele. E aí, gente, acontece um negócio que a gente nunca vê, é que Deus olha para cima. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. A gente sempre tem uma ideia de que Jesus, que Deus está olhando para a gente para baixo, assim, né? A gente não tem a percepção assim, de que, mas Deus olha para a gente, que a gente acha que é grande, que é importante, que é ricaço,
que é milionário, que é doutor, que é especial, que é autoridade, Deus também olha o coração desse tipo de gente. É gente que está lá no alto, que você fala assim, não, esse aqui não frequenta a minha turma, a minha patota, esse aqui tem um outro pedigree, esse aqui ele tem uma outra noção de espaço, ele está no topo da cadeia alimentar. E aí Deus, ele provoca algo que eu chamei aqui de atrevimento social. Ele fala, Zaqueu, hoje devo hospedar-me em sua casa. A palavra hospitalidade é a mesma palavra ligada ao hospital, é o lugar que você é curado. Ou restaurante, é o lugar que você restaura as suas. Você está morto de fome, vamos num restaurante. Ali você senta, você é servido, você mata a sede, você enche o teu estômago. Ali você fala, agora eu estou pronto. Já acontece com você toda semana. Todo dia você vai trabalhar amanhã, você levanta cedo, aí quando dá meio-dia, toca lá a sirene da tua fábrica, ou então termina o teu tempo, você vai lá, bate o ponto, sai para almoçar e fala, agora eu posso continuar a minha jornada de trabalho aqui em Jesus. Ele para e ele fala o seguinte, eu vou na tua casa. Deus entra dentro de casa, sabia? Aqui é o único lugar na Bíblia, único lugar nos evangelhos em que Deus, ele pede para entrar na casa de alguém, ele pede, a não ser a igreja de Laodiceia, que ele está falando para a igreja, eis que estou à porta e bato. Aí ele não está falando para a pessoa, ele está falando para uma igreja, ele estava fora da igreja. Aqui, ele pede para entrar dentro de uma casa, e aí, aparece o Regis Danese aqui, cantando, aí Zaqueu responde, entra na minha casa. Sem demora, na mesma hora, Zaqueu desceu, e com alegria, recebeu Jesus em sua casa. É interessante como é que as pessoas não entendem que a vida com Deus, ela é diferente de uma vida da religião. A religião faz exigências, Deus, ele faz um convite para fazer parte da caminhada. Deus se alegra com pequenas coisas. Há mais salvação entre os anjos por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então quer dizer que tem 99 pessoas andando num caminho todo acertadinho e Deus não liga. Aí tem um pecadorzão lá, pecador brabo lá, um pecador que está tirando das minorias, está usando a fragilidade das pessoas para cobrar imposto além, né, para se locupletar, para se encher daquilo que ele não produziu. Ele engana o povo. Aí os anjos batem palma e fazem festa para Zaqueu e não faz para mim. Gente, isso provoca uma reação aqui. O povo, ao ver isso, o povo começou a reclamar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Eu chamo de povinho reclamão. Já viu o povinho reclamão? Já viu aquele sujeito, ele tem uma autoestima tão baixa, ele só reclama. Talvez seja o seu marido, meu irmão, um reclamão. Talvez seja a sua esposa, uma reclamona. Talvez seja o seu filho, esse reclamão. Você fica na cozinha a manhã inteira, o dia inteiro, ele fala lasanha de novo, não tinha algo diferente. Ele não faz nada, mas ele reclama do sal, que está demais, que está de menos, mas ele não mexe o braço, parece que ele vive num hotel, ele não faz nada. É a mulher que cata as roupas, é o pai que trabalha o dia inteiro, que nem um maluco, que nem um doido. Aí a mulher ele chega em casa, e a mulher, mas você não trouxe o pão da padaria? Tem um povo que reclama de tudo. Está quente, reclama que está quente. Está frio, reclama que está frio. Está seco, podia chover. Aí chove, mas por que choveu? As pessoas olham para a gente e reclamam que Deus abençoa a gente. Mas por que Deus abençoou ele e não me abençoou? Tinha tanta casa boa para ele entrar em Jericó. Ele foi entrar na casa desse pecador famoso. Todo mundo conhece a fama dele ou dela. Todo mundo sabe que ele não presta para nada. O publicano ou cobrador de impostos
Você sabia que a oferta dele não era recebida no templo? Quando entrava um publicano para colocar a oferta, o fariseu dizia: não, 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 teu dinheiro eu não quero. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua oferta. Ele não podia se aproximar. Ele não podia se aproximar. Ele era alguém, diga assim, sem salvação. Diga isso, sem salvação. Esse homem aqui, ele está no meio de um povo que está reconhecendo ele, reclamando, tanta casa para entrar, mas como Deus foi abençoar o meu vizinho? Por que Deus não me abençoou? Tem coisa que Deus devia ter dado para mim. Eu acho que Deus mandou o endereço certo, e o anjo anotou o CEP errado. Olha só, ele foi na casa do meu cunhado e não veio na minha casa. E aqui acontece algo chamado fim da linha. Quando eu era menino, eu fico aqui e eu conto muito da minha vida. Tinha uma série muito antiga, de um ator chamado James West. Era Batman e Robin. A gente pensa uma fantasia ridícula. E era um Batman meio gorducho. Gorduchão mesmo. Alguém lembra desse Batman, hein? Lembra desse Batman? Se você pega assim, o primeiro Batman, gente, pensa assim, aí tinha um telefone vermelho, que era parecido com um telefone vermelho, que foi colocado entre a Rússia e os Estados Unidos, depois da crise dos mísseis cubanos. Ficou muito famosa essa crise, quase que a gente entrou em guerra nuclear. Aí era uma jogada para falar do bem contra o mal. E aí o Batman falava assim: fim da linha para seus crimes, Coringa. E tinha lá o Coringa, tinha o Charada, tinha o Pinguim, e ainda tem. Mas aqui, quem diz fim da linha é o próprio pecador sem salvação. Enquanto isso, aqui se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Se enganei alguém, ele está falando, ele está confessando. Na cobrança de impostos, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele consertou a vida. Você repara que esse homem, que todo mundo enxerga os seus pecados com uma lupa, todo mundo viu os tropeços, ele também não escondeu de ninguém. Era um homem que tinha aquela casa, sabe aquela casa na cidade, que todo mundo nota? Gente, tem uma casa ali, você sai para caminhar, correr, num parque da cidade, que tem um lago, eu não vou citar o nome do parque, e tem uma casa ali, que é tão bonita, você fica pensando, quem mora aqui? Ninguém sabe quem mora ali, ninguém sabe. Era uma casa assim, não estou dizendo que esse moço dessa casa, pelo amor de Deus, é Zaqueu, não é disso, mas é uma casa que chama atenção. Ele vestia roupas que a gente não veste, ele andava de carro que a gente não tem. O jogador de futebol, driblador, apareceu na praia agora, essa semana ou outra, com uma Ferrari, que nunca ninguém vai comprar. Por quê? Para comprar aquela Ferrari, ele tem que ter comprado todas as Ferraris anteriores. Não, peraí, não é que você vai chegar lá, sei lá, com 1 milhão, com 10 milhões, quero comprar essa Ferrari. Não, para você comprar, tu tem que comprar a primeira, é a coleção. Você compra a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e aí você conseguiu comprar a 6ª Ferrari. É mais ou menos, ele chamava a atenção, e todo mundo sabia que a riqueza dele não vinha dele, vinha do meu bolso. Olha lá o cobrador de impostos, odiado. Quando ele passava, todo mundo virava a cara. Só que aqui, ele fala assim: ó, basta, chega. Deus quer entrar na casa dele, ele fala: pode entrar que a casa é sua. E ele faz algo que ninguém faz. Ele fala assim: eu vou restituir, eu vou devolver aquilo que não é meu. Olha para o pastor, existe um princípio de restituição. Você pecou, vai até o teu irmão e pede perdão. Pede perdão. Você tomou algo de alguém, vai lá e devolve.
Esse é um princípio que não vai ser quebrado, porque tem gente que fala assim, não pastor, não, eu me converti, e agora eu não faço mais. A gente tem que restaurar aquilo que a gente quebrou, a gente tem que voltar lá, para consertar aquilo, que a gente, agora pastor, como é que eu vou consertar? Eu já agredi meu pai morreu, pastor, eu já peguei uma fortuna, agora eu fiquei pobre de novo, aliás, gastei tudo, nem que eu queria juntar, eu queria gastar, acabou. Aí ele fala, aquele que rouba, não roube mais, antes trabalhe para abençoar. Existe uma resposta, não só chamada confissão, mas há uma resposta chamada prática. A salvação, ela é somada, associada a 2 pontos, fé e arrependimento. A fé, a Bíblia diz assim, em Romanos 10:9, se tu no teu coração creres, e com a tua boca confessares que Jesus Cristo, ou que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, então será salvo. Por quê? É com a boca que se confessa para a salvação, ele está confessando, mas é com o coração que se crê para a justiça. O arrependido, ele fala, não vou fazer mais isso não, ele não vai fazer mais isso, ele não quer entrar mais na jaula, aqui é o fim da linha. E a salvação, gente, é tão simples. Foram também cobradores de impostos para serem batizados, está lá, os Zaqueus da vida, e perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não peque mais, não cobreis mais do que foi estipulado. Ele olha para a mulher de má fama, que ia ser apedrejada, a adúltera, e fala assim, onde estão teus acusadores? Foram embora, eu também não te condeno não, está pensando que Jesus veio para te condenar? A salvação é simples, ele diz, vai, não peques mais, acabou, é o fim da linha, conserta a tua vida agora. Essa salvação é tão simples, mas a igreja fica complicando, a igreja fica exigindo aquilo que a gente não consegue nem fazer a gente, é o que Jesus chama de raça de víboras. Vocês querem atar fardos pesados, mas não ajudam a carregar. É a igreja que exige dos outros, mas não exige dele. Então, quando a gente olha para Zaqueu, dá a ideia de falar assim, não, eu sou melhor que ele. Para com isso. A história de Zaqueu é a minha história, é a tua história. A história de Zaqueu, eu gosto de Jesus, porque ele dá uma escandalizada, ele dá uma exagerada nos exemplos. Jesus, calma, pega leve, mas não, ele conta uma parábola. As parábolas, gente, são umas historinhas, mas muito exageradas. Ele pergunta assim, hello, você entendeu? Hello, entenda, eu vou contar, para fazer um desenho para você. Salvação é simples, salvação para pobres, salvação para ricos. Porque tem gente que acha que rico não entra no reino dos céus, por causa de uma palavra de Marcos 10, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, no fundo de uma agulha, do que um homem que confia nas riquezas, é completamente diferente. Abraão foi milionário, Isaac eu acho que foi bilionário. Você pega a Gênesis 26 e fala, esse cara aqui, ele foi tão rico, mas tão rico, mas tão rico, porque ele trabalhava num tempo que ninguém queria trabalhar. Imagina, se você não trabalha e o outro trabalha, o que vai acontecer? Quem colhe muito? É quem semeia muito. Você colhe lá, você planta ali no teu quintalzinho de casa. Quanto que você vai colher? O quintalzinho da tua casa. Agora, tem outro que planta no quintal dele, planta na casa do vizinho, pega a casa do sogro, pega a casa do cunhado, aí planta. O que vai acontecer com ele? Ele vai colher mais, porque ele trabalhou mais. Gente, é tão difícil entender isso. Quando a gente fala sobre rico e pobre, Deus não está escolhendo assim, vou ficar miserável para Deus olhar para mim. Mas também a gente não fala, eu tenho que ficar rico para chamar a atenção de Deus, eu dou aqui uma oferta enorme, e Deus fala, obrigado, hein? Você me ajudou, não é nada disso. Jesus respondeu, hoje chegou salvação a esta casa. Repara que Deus, semana passada, a gente entrou em Atos 16,
31, quando Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Já notou que Deus salva todo mundo? Notou isso? Deus salva pai, mãe, filho, filha, irmão. Você acha que Deus chamou Noé, entra na arca aí, deixa teus filhos lá de fora, deixa tuas noras lá de fora? Você acha que Deus faz isso? O que Deus fez? Nós falamos de Raabe, né? Raabe, a moça que morava no buraco dentro do muro de Jericó. O que Deus fez? Não, salva ela e salva a família dela. Existe assim um compromisso leal de Deus. Elas estão com quem? Comigo e com a minha casa. Não é que a tua fé vai funcionar na fé dos, não é isso, de quem é familiar, mas existe uma percepção clara de que existe que uma coluna se levanta quando uma pessoa só crê. Ele diz: pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar perdidos. Aí Jesus está dando uma lição para mim. Ele não veio nem para um mendigo, ele não veio nem para Zaqueu, ele vem para gente perdida, que é o meu caso e que é o seu caso. A gente tem que simplificar aquilo que é fácil. A gente não pode tornar complexo aquilo que é só uma operação de adição, ou de adição e subtração. Você crê, se arrepende, menos a vida de pecado. Pronto, está resolvido. A mais B menos C é igual a salvação. Fé mais arrependimento menos pecado é igual a salvação. Você recebe Jesus, a salvação entra na sua casa. Quem entendeu isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Essa história de que ele não tem salvação é mentira. Essa história de que tem alguém que está tão perdido que Deus não vai enxergar ele nem à beira do caminho é mentira. Essa história de que tem alguém que está tão acima de tudo que ele não precisa de salvação é mentira. Deus é o Deus de cegos Bartimeus, esse era o nome dele. Aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 18, não conta, mas o nome dele era Bartimeu. E Deus é o Deus dos Zaqueus. Deus é Deus de cegos, Deus é Deus de gente saudável. Deus é Deus de gente no chão, e Deus é Deus de gente que mora dentro de palácio. Deus é Deus de gente que mora em cama confortável. E Deus é Deus de gente que mora na sarjeta. Deus é Deus de gente que pede moeda no caminho, que está na esquina, que está no sinal. Mas Deus é Deus de gente que está com o bolso cheio de riqueza. Ele tem investimento, ele comprou ações que explodiram. Não importa. Deus é Deus de gente que acha que não tem pecado, e é Deus de gente que acha que não tem salvação. Deus é o meu Deus, Deus é o teu Deus. Posso ouvir um amém? Vocês estão calados hoje, sabia? Estou pregando aqui, ainda estou querendo lembrar o nome daquele miserável que roubou a capa em Jericó, e ninguém falou. Acã, Aracã é o nome dele. Acabou com a família dele. Vamos orar, gente? Está pensando que minha cabeça vai ficar fugindo? Fica não. Eu fico aqui, eu já estou combinando com Deus. Deus, eu posso pregar sobre isso na semana que vem? Eu tinha uma mensagem, a minha cabeça, ela fica assim, ó, navegando. E às vezes minha família fala: amor, você fica cavalgando na maionese com os 4 cavaleiros do Apocalipse ali. Vamos orar. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Olha para mim. Não existe pecado tão feio, que Deus não possa perdoar. Não existe. Olha para a vida do maldito, olha para a vida do Zaqueu, olha para a vida do rejeitado. Pode orar. Agora a gente tem que mudar a vida. O Zaqueu, ele devolveu: ó, eu fiz, foi errado, metade da minha riqueza eu sei que eu fui desonesto. Existe uma versão que diz: ele defraudou. Defraudar é enganar. Alguém já te prometeu algo que não entregou? Pronto, ele te defraudou. Eu juro que eu vou casar com você. E ele, ó, ou ela, pronto, isso é defraudação. São aqueles namoros que a pessoa promete aliança e na hora do altar ele vaza. É o conversão. Isso é defraudar, é enganar.
Deus, Ele também perdoa defraudador. Está vendo? Talvez essa pessoa tenha sido você. Você que fez uma jura aí de amor eterno. Deus salva todo mundo que crê. Não teve ninguém que chegou diante dele assim, todo borrado, todo enlameado, todo sujo, e falou assim: não, para mim não tem jeito para todo mundo. Agora o coração da gente é orgulhoso. E tem jeito para gente que acha que é bonzão, que é perfeitão, que não, pronto, tem jeito para todo mundo. Tem jeito para gente que você olha de cima para baixo, e tem jeito que você olha de baixo para cima. Tem jeito para todo mundo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quem aqui hoje se reconhece e diga: eu sou tipo um Zaqueu desse aí? Levante sua mão. Eu abençoo você em nome de Jesus. Pronto, nós somos bem parecidos, viu, gente? Eu e vocês. Quem aqui olha para si mesmo e fala assim: pastor, eu estou tão acima que eu achava que os outros eram muito piores do que eu, e agora que eu vejo que eu não estou com essa bola toda. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. A salvação entrou dentro da casa de Zaqueu, ela tem que entrar dentro da sua casa. Tem que entrar para aqueles que vivem na sua casa, para aqueles que visitam a sua casa, para aqueles que já foram da sua casa, para aqueles que virão a ser pai da sua casa. Nós vamos cantar, nós temos uma canção, pastor. Eu vou convidar todos vocês para que saiam do seu lugar e venham aqui à frente. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Venham à frente aqui, vamos orar todos nós, vamos fazer isso? Como Zaqueu subiu na árvore, vamos chegar perto para a gente chegar de E tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Pai querido, hoje houve salvação nas casas. Hoje houve salvação aqui neste lugar. E nós somos gratos, Pai, porque aonde o Senhor entra, aonde o Senhor está, há salvação. Joelhos se dobrarão, línguas confessarão, porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso. É esse Deus que aonde o Senhor entra, corações são quebrantados, ouvidos são destampados, olhos são abertos. E nós queremos, Pai, nessa noite te agradecer, Pai, porque a tua palavra, ela não volta vazia. A tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra no mais profundo da nossa alma, onde há divisão ali entre alma e espírito, juntas e medulas. E a tua palavra, Senhor, é apta para julgar os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Então, Senhor, pessoas que ouviram aqui a tua palavra nessa noite não vão sair daqui enganadas, porque o Senhor, Pai, é esse Deus que transforma, é esse Deus que cura, é esse Deus que restaura. E nós queremos te agradecer nessa noite, Pai, porque aqui neste lugar, Pai, houve transformação, houve cura, Senhor Deus, houve salvação. E nós queremos nessa noite te engrandecer, te exaltar, te adorar, Senhor, porque o Senhor é esse Deus vivo, é esse Deus, Pai, presente em nossas vidas, é esse Deus, Pai, que está em todos os lugares, é esse Deus que não nos abandona. Nós queremos nessa noite, Pai, te engrandecer e dizer: Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar, o
Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, o Senhor é bem-vindo nas nossas casas, e nós queremos essa noite te dar uma salva de palmas, porque o Senhor é esse Deus presente em todo o tempo. Aleluia, aleluia e aleluia.